eu sou a Aline Bianchini, estou aqui para começar a gravar o primeiro episódio desse podcast que vai falar muito sobre relações humanas. No primeiro episódio, estou aqui com a Jerusa Garay, será minha companheira nessa jornada. Tudo bem, Jerusa? Oi, Aline, tudo bem? Bora lá falar sobre relações humanas. Isso aí, a Jerusa, que tem uma trajetória agora, né, na psicologia, uma longa trajetória nos negócios também, né, Jerusa? Quer falar um pouquinho? Sim. Então, eu tenho aí já uns 20 anos de experiência na gestão de projetos, na área de tecnologia, né? Então, para quem conhece um pouquinho, sabe, gestão de projetos vai envolver muito trabalhar junto com outras pessoas, né? E conseguir que outras pessoas consigam trabalhar junto. Então, esse é um tema que sempre esteve aí na minha vida profissional. Eu também fiz um mestrado estudando o tema de colaboração para inovação. Fiz um estudo, inclusive, em Florianópolis. Então, esse é o tema, né, da colaboração, das relações humanas que sempre teve comigo. E agora eu estou fazendo um movimento ainda, indo um pouquinho para a psicologia, né, para entender um pouquinho mais a respeito das nossas necessidades da psique e trazer um pouco dessa temática também. Muito legal, tem tudo a ver, né? Bom, para quem não sabe, Jerusa está falando lá de São Paulo, eu estou falando aqui de Florianópolis. E, bom, da minha parte, né? Trabalho com comunicação também há mais de 15 anos e tenho resgatado muito esse tema, que foi um tema de estudos para mim na pós-graduação. Trabalhei muito sobre o tema das relações familiares no mundo digital e tenho aprofundado esse tema das relações humanas. Então, nesse novo momento, né, de mudança de paradigma das relações com o digital. E tenho falado muito sobre um tema que gostaria de compartilhar contigo, Jerusa, e ouvir um pouquinho também das tuas reflexões, né, que é o tema da solidão, né, nos dias atuais e da dificuldade que a gente está tendo de se relacionar. Né? Hoje é uma dor muito presente. A gente, como a gente estava comentando antes, né, os dados, as pesquisas mostram, mas também é algo muito verificável no nosso dia a dia, no nosso entorno, né? Como tem mudado muito rápido a forma de se relacionar e de nós nos relacionarmos, né? E como as pessoas têm se sentido sozinhas e com uma dificuldade de chegar próximo ao outro, né? De viver em conjunto, digamos assim. Sim, acho que é interessante porque eu acho um paradoxo, né? Porque as pessoas a gente está todo mundo conectado pelas redes sociais, né? Se eu quiser achar um colega meu, que foi meu colega na primeira série do ensino fundamental, eu vou caçar ele e vou encontrar ele. E a quantidade de informações que a gente recebe também sobre o que as pessoas publicam da sua vida, né? Então isso tudo tá aí, e aí você está interagindo com esse conteúdo que aparece, e isso dá uma sensação de que estamos conectados. Só que aí essa é a parte do paradoxo. Ao mesmo tempo estamos hiperconectados, porém nos sentimos sozinhos, e aí não conseguimos viver uma solidão positiva, vamos dizer assim, né? Que é aquele espaço que a gente tem que ter para poder organizar as nossas questões internas, né? E fazer as nossas reflexões e pensar sobre quem a gente é. Então a gente não tem esse espaço porque está hiperconectado, mas estando hiperconectado se sente sozinho e afastado das outras pessoas. E algo que também é interessante, que tem preguiça de relação. Com certeza. Tem uma preguiça, né? Então eu tenho assim, mas aí vou ter que fazer, mas aí vou... E aí fica numa camada superficial, digamos assim, né? É uma camada superficial
em que, na verdade, você não entra nem dentro de você mesmo, nem se conecta de fato com ninguém. Exatamente. E isso é uma coisa bem, assim, é muito... E aí tem algo que eu acho que é legal, assim, que a gente, inclusive, reconhecer a relação que existe entre a nossa capacidade de ficar sozinho com a gente mesmo e a nossa capacidade de estabelecer relações com os outros, né? E quando a gente não consegue nem ficar sozinho com a gente mesmo, a gente também não consegue estabelecer relação com os outros. Sem dúvida nenhuma, né? Porque a mesma forma como a gente se relaciona com a gente mesmo é a forma como a gente se relaciona com os demais, né? Porque saber se relacionar é um saber só, né? E as ferramentas que a gente vai ter para fazer isso para fora são as mesmas que a gente vai ter no mesmo grau para dentro, né? Mas antes da gente aprofundar um pouquinho nesse, que eu gostei muito da tua colocação, dentro desse paradoxo da gente se sentir sozinho, mas ao mesmo tempo ter preguiça, né, de se relacionar, eu estou vivendo uma experiência muito interessante, que é justamente voltar a morar em casa. Recentemente eu me mudei e é muito interessante, porque eu já não lembrava como era isso, do vizinho bater palma na frente de casa, e às vezes tu tá ali, né, descabelado, ainda de pijama, tá meio, né, nossa, tô numa reunião online, né, estão me atrapalhando. Porque hoje em dia é isso, né, a gente eu lembro quando eu era criança, os tios, os parentes, os amigos chegavam em casa para tomar um cafezinho, para fazer uma visita, e, né, os planos, digamos assim, que você tinha eram mudados. Porém, eu acho que não tinha tanto isso dos meus planos, né? Era uma coisa muito fluida. E hoje, a gente até para fazer uma ligação para alguém, a gente pergunta, e aí, pode falar? Manda um WhatsApp antes, né? Sim. Tem um tema que eu acho que é interessante aqui também, que passa, inclusive, por algo que teve movimentações historicamente, né? Que é a concepção de individualidade, né? Então, eu diria que do século passado para cá, né, esse tema da valorização da individualidade, inclusive movimentado por necessidades reais, às vezes, né, talvez formas que existiam antes em que não se dava tanto espaço para isso, mas aí talvez a gente vai para outro extremo. Outro extremo. Que então, assim, a minha individualidade. Então, são os meus planos, os meus horários, as minhas coisas, né? E aí, eu acho que entra um pouco também no tema que você comentou, né? Inclusive, foi seu estudo, que é a mudança que esse paradigma digital, né, tecnológico também trouxe. Então, junto com esse crescimento, né, ou esse aprofundamento da questão a minha individualidade, as minhas coisas, né? Veio também todo esse ferramental tecnológico e que gerou mudanças significativas e em alguns aspectos acabou gerando um reforço, né? Talvez desse extremo dessa individualidade. Então, é interessante, né? São movimentos históricos e de conquistas, inclusive de uma certa perspectiva. Claro. Mas como tudo, se a gente não consegue absorver isso da maneira adequada, a gente pode ir pro outro extremo, né? Sem dúvida, até porque essa exacerbação, né, da questão da individualidade levou também, junto com esse ferramental tecnológico que tu comentas, né, levou a existir essa possibilidade dessa superexposição, né, uma superexposição do cotidiano e até mesmo das relações, né, das relações onde você posta tudo que faz junto com algum companheiro, uma companheira, enfim, com os amigos. Mas, de verdade, essas relações, elas têm camadas, né? Tem até... Às vezes o pessoal fala, né? Quanto mais se posta, é porque menos está vivendo, né? Quando você está muito feliz, quando você está muito presente, você esquece de postar.
Mas voltando a esse tema que tu tinhas falado, né, dessa preguiça de relação, é que se relacionar não é fácil, né, Jerusa? Na verdade, eu acredito que a tecnologia tem permitido uma certa fuga também nesse sentido, né? Como antes não tinha muito para onde correr, né? A gente era, entre aspas, obrigado a conviver. Hoje tiveram algumas conquistas em relação a isso, como tu falaste, porém a gente foi para um outro extremo onde eu posso usar também isso para me esconder, né? Então, se eu não quero falar com ninguém, se eu quero ficar fechado no meu canto. E, bom, ainda que a solitude, né, uma solidão positiva, né, seja muito necessária, sem essa consciência de estar vivendo isso, simplesmente eu posso estar fugindo, né? Eu posso estar fugindo de... Tem pessoas hoje que não gostam nem de receber ligação, né? Sim. Então, também, porque se relacionar é difícil. Não é fácil. É uma das grandes provas, eu acho, né, do ser humano. Sim. Acho que tem algo que toda relação vai consumir um pouco da nossa energia como tempo, espaço emocional e mental, né? Com certeza. Então quer dizer, isso... E aí, claro, talvez entram questões que não tem a ver só com as relações humanas, mas todas as exigências, né? E a quantidade de estímulos e de informação que a gente tem. Então existe aí tem esqueci o nome do filósofo que fala da sociedade do cansaço, né? Então, assim, a gente está... há muitas vezes um esgotamento porque tá, né, atendendo a muitas coisas, tem muito estímulo, você tem que, inclusive dependendo, né, da onde a pessoa está inserida, ela tem essa necessidade de estar mostrando que está bem, então tem essa questão, né, da presença nas redes e tal. Claro. E aí, claro, aí você tem um cansaço efetivo, né? Até justificável, né? Até justificável. E também algo que também vem junto, né? É uma redução da tolerância que a gente tem também com aquilo que é diferente, que pensa diferente. Então, também muitas vezes vai buscar aquela relação que é uma relação humana confortável, né? Que é a pessoa que pensa como eu, que só concorda com as minhas ideias, etc., né? E também, se der muito trabalho também, então deixa, né? Você comentou, né? Eu moro em São Paulo, numa ocasião eu estava almoçando com um amigo de um amigo que me apresentou por causa de uma questão de trabalho, né? Porque São Paulo assim, não vou dizer que tudo é trabalho, mas muita coisa é trabalho. E aí ele comentou comigo, ele disse, olha, e aqui em São Paulo, assim, a gente tem que combinar de ser amigo. Porque se a gente não combinar, todas as coisas que tem para fazer de trabalho, de isso, de aquilo e tal, inclusive porque muitas vezes você está tão imerso no trabalho, então as suas amizades todas, né, são pessoas que aí muitas vezes não vão ser amizades, vão ser conhecidos, né, que é diferente um pouco. E aí eu achei muito legal isso que ele falou, porque assim, é um compromisso, né? Quer dizer, e aí eu lembrei assim até de uma coisa assim que talvez quando a gente era criança a gente fazia, de chegar para alguém e dizer assim, quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo. Né? Então a gente combinou que vai ser amigo, né? Então, esse amigo, então, né, ele disse assim, ele me falou isso para dizer para mim que a gente tinha que combinar. Então, tipo assim, ele estava me dizendo, você quer ser minha amiga? Vamos combinar de ser amigo. Por quê? Porque a gente tem que combinar, tem que marcar, porque senão pode passar, pode esquecer, né? A vida vai consumindo, né? Até pela a dinâmica da vida em São Paulo, né? Isso vai consumindo e a gente, quando vê, passa, transbordado, né? claro. Esquece, né? Literalmente esquece, né? Vai lembrar que a pessoa existe daqui. Quando vê um post ali, quando passar no Stories, aí tu lembra que a pessoa existe.
Ou o que é pior, talvez, só vou lembrar dela quando eu precisar dela, né? Sim. Então, esse ponto que tu trouxeste, até exemplificando, né, as crianças, me fez pensar que talvez resgatar uma naturalidade nas relações talvez fosse um ponto muito importante, né? Porque, querendo ou não, o que a tecnologia faz é mediar, né? Mediar as relações, né? E resgatar uma naturalidade significaria muitas coisas, né? Dentre elas, retirar essa mediação, o que faz com que as coisas fiquem mais fluídas, né? E também resgatar essa inocência, talvez, não sei, da infância, né? De você enxergar o outro com curiosidade, com diversão, né? Com outros pontos que não são só relações de trabalho ou isso que você falou, né? De necessidade. Simplesmente querer conhecer o outro por um genuíno interesse. Né? Sim, genuíno interesse. Ou para brincar junto. Genuíno interesse para conhecer outro ser humano. Eu lembro... Sempre eu tenho que encontrar, inclusive, esse vídeo, porque às vezes eu comento e não recordo exatamente. Mas era um experimento ou até uma propaganda de alguma coisa que fizeram num desses países nórdicos, assim, onde existe muita solidão, né? Então, inclusive, assim, tem campanhas, né? Especialmente as pessoas, à medida que vão avançando na idade, vão ficando mais sozinhas. E aí eles pegaram, era uma cafeteria e tinham várias pessoas assim sentadas sozinhas. E eles largaram umas crianças lá e disseram assim, vamos ver como é que as crianças fazem. E as crianças chegavam para as pessoas, oi, o que você está lendo? E puxavam um assunto, né? E aí isso é interessante, porque eu acho que tem a ver com isso que você falou, da naturalidade, né? Ou como eu vi esses dias também... Tem um rapaz que eu não sei nem o nome dele. Ele faz uns vídeos no YouTube que ele fala sobre kindness. Como é que a gente traduz para o português? Carinho? Não. Não sei. Kindness. Enfim, ele tem toda uma coisa do kindness, assim, então ele vai fazer... E aí uma das coisas que ele faz, que é interessante... Gentileza, talvez. Uma das coisas que ele faz ele senta assim num banco num lugar, e quando passa alguém, ele pergunta, ele diz assim, oi, eu tive um dia ruim hoje, você pode conversar 2 minutos comigo? E aí invariavelmente não, os vídeos que ele mostra são as pessoas que sentam, possivelmente deve ter gente que nega, né? É possível. E enfim, aí a coisa toda dele é que as pessoas que aceitam, né, ou que se aceitam ajudar ele dá algum tipo de benefício para a pessoa, né? Recompensa. Uma recompensa para a pessoa. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Que inclusive até refletindo só, se alguém fizesse isso, será que eu pararia? Eu pararia para conversar, né? E aí pensei até, inclusive, no fato de que, às vezes, no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente está num dia ruim, talvez isso seria uma forma da gente resolver o problema, e que muitas vezes a gente fica fechado, fica mal-humorado, e daí quando passa uma pessoa desconhecida, sei lá, se a pessoa encostou em você, você já se irrita e já xinga. Quando na verdade poderia dizer, pessoal, olha, eu estou tendo um dia ruim, pode falar comigo um pouquinho. E talvez a coisa seria bem diferente, né? Mas é interessante, e isso que você colocou, eu acho muito... Eu não tinha conectado esse conceito, né? Mas a tecnologia, né? Essas são meios. Ela é uma mídia. Ela é uma mídia, né? Então ela está mediando ali. E muitas vezes nessa mediação, como todo meio, às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Em alguns aspectos ajuda, em outros aspectos... Mas definitivamente muda.
né? Muda. Se atrapalha ou se ajuda, bom, aí vai depender, né? Mas em todo caso muda, né? Tem algo que eu recordei agora do meu estudo que eu fiz da colaboração em Florianópolis, que eu fiz utilizei um método de narrativa, né? Então eu entrevistava as pessoas, entrevista aberta, elas me contavam a história, né? Como elas conheciam, como era a história, né, do ecossistema de inovação de Florianópolis e quais eram as ações colaborativas. E aí é muito interessante observar, porque depois eu fiz um histórico assim, e dava para ver claramente que a partir do advento do WhatsApp, a velocidade de conexão aumentou muito. E era muito interessante isso. Por quê? Porque era uma forma... Nesse momento, o WhatsApp ele reduziu a formalidade de certas coisas. Então, antes, para eu falar com alguém, eu tinha que falar com a secretária. A secretária agendava um horário, eu agora arranjava o WhatsApp da pessoa e a pessoa eu ia direto. Então, foi interessante observar que houve isso como uma mídia, né, como um meio que encurtou certas coisas. Só que aí talvez justamente nesse processo gera uma overconexão e aí você começa a ficar... É como uma intoxicação, né? Hoje a gente chegou no ponto oposto, que é justamente da gente ter mexido com a percepção do tempo de resposta. Né? Ou seja, se você tiver que demorar 1 hora para responder, talvez isso já gere, dependendo do contexto, da necessidade, isso já gera um incômodo, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? Quando eu fico imaginando como eram as relações, eu não me lembro, acho que foi o meu pai que contou uma história de uma namorada uma vez, quando ele era adolescente, que a carta da namorada chegou quando eles já tinham até terminado o namoro. Sim. Porque imagina quando via de navio, né? Sim. Não, até... Fazer uma guerra com uma comunicação assim que demorava meses para chegar a informação, né? Sim. Até o aspecto de... às vezes, né? Sei lá, você tinha... Até você poder ir botar no correio. Então, você tinha mais tempo, às vezes, sei lá, para pensar, para responder. Claro. Tal coisa. A seleção do que você vai falar. Isso é um outro ponto também. Muito crucial, né? Porque imagina é telegrama, né? Acho que era telegrama. Imagina um telegrama que você tinha uma quantidade de caracteres ali específica e tinha que passar a mensagem. Tem que selecionar muito bem. Né? Então, a possibilidade de contato a qualquer hora, infinita, de quanto tempo for, né? As limitações, elas foram diminuindo, né? Eu lembro do celular, a gente, sei lá, o celular pré-pago, né? Quando chegou lá na minha adolescência, eu tinha que, se acabasse os créditos, tinha que falar por 3 segundos, porque o 3 segundos era gratuito, né? Então, eu falava em 3 segundos. Até voltar a ter créditos, né? Mas para que não acabassem os créditos logo, você tinha que selecionar exatamente o que era mais importante. Então, tudo isso vai mexendo, né? Sim, vai. E é interessante porque, por outro lado, né, não é uma questão, obviamente, né, de que então temos que voltar, né, lá naquele tempo. Não, claro que não. Não é exatamente isso. Mas a reflexão nos ajuda a poder integrar essas coisas da forma mais inteligente e que seja mais humana, mais humana, né? De maior benefício humano. Benefício para todo mundo, né? Você estava comentando antes aqui, quando a gente estava antes de gravar, você estava falando aí da experiência, né, de morar na casa, dos vizinhos, né? E eu me lembrei porque eu me mudei muitas vezes, né, quando era criança, adolescente, enfim. E aí eu lembro quando eu fui do interior do Rio Grande do Sul para morar em São Leopoldo, e eu lembro dessa experiência de a gente chegar e a vizinha da frente vir com os filhos, que eram né, eu e os meus irmãos eram da mesma idade, trazer um bolo para nós de boas-vindas e convidar para ir no cinema.
Olha que legal. Que é mais ou menos assim, você quer ser nosso amigo? Quer ser meu amigo? Querem ser nossos amigos, né? E aí eu lembro que eu aceitei ir no cinema, né? Eu fui e a gente foi assistir o filme Robin Hood, aquele, acho que é Robin Hood, com o Kevin Costner, pode ser. Ver como é uma memória importante, né? Porque já faz algum tempo isso. Mas eu recordo e recordo assim de a partir daí a gente ter aquela relação bem como você também estava comentando, né? De vai na casa, né? Eu lembro de quando eu morava no interior do Rio Grande do Sul, lá no noroeste do estado onde eu nasci, de ter assim essa relação, né? Os amiguinhos da rua, assim, que a gente ia na casa deles, às vezes eles nem estavam. E a gente interagia com os pais, né? Era uma coisa assim, era meio assim, vai pra lá, vai pra cá, você entra na casa, sai, aparece, aí o fulano diz, não, fica aí, eu já volto. E aí... tem uma amiga minha que ela falando, né, Aline, não faz 30 anos, a gente era criado pelos vizinhos, né? A mãe tinha que sair para trabalhar, essa amiga comentando. É surreal, saía para trabalhar e só dizia, minha filha tá indo aí, tá? Já sabia, passava a manhã toda com a vizinha, com a filha da vizinha, melhor amiga, né? Virou melhor amiga. E uma coisa muito fluida, ela chama isso, né, de a vida no coletivo, né? A gente sempre brinca, né? Essa vida no coletivo é muito boa, né? Quando a gente se ajuda, sim, né? Uma dá carona para outra e uma pega a outra e leva não sei aonde e acompanha num médico e tal. Essa vida em comunidade que a gente sempre fala. E eu tô muito surpresa de estar vivendo isso em 2025, né? Porque já não vivia muito... Há muito tempo eu já não vivia dessa forma. Sempre tive boas relações com vizinhos e sempre, através dos bichinhos de estimação, costumei fazer muito boas relações com os vizinhos. Porém, eu estou vivendo uma experiência num outro grau. Inclusive, eu até brinquei contigo, né? Que a gente só está fazendo essa gravação aqui hoje graças ao vizinho que me emprestou a internet. Porque... Tem que botar ele de apoiador. Apoiando. Apoiando. Não falaremos o nome da operadora, que não funciona aqui, já vou ter que trocar. Mas é impressionante isso, né? E também tive essa experiência do vizinho vir com a filha se apresentar e tudo mais. E isso me faz pensar muito naquilo que a gente fala, né, hoje de rede de apoio. Como é importante ter uma rede de apoio. E geralmente, claro, né? Geralmente a gente limita esse conceito de rede de apoio à nossa família biológica, né? Mas a verdade é que os laços, os vínculos, eles estão e sempre estarão, né, à disposição. Sim. Só que, como diria aquele livro que a gente não gosta, que a gente odeia. Aquele autor que a gente também não gosta. Daquele autor que a gente não suporta, né? Do Pequeno Príncipe. Muito provavelmente a gente vai citá-lo em todos os episódios aqui. Como diz Saint-Exupéry, né? É só cativar, né? Precisa cativar. Sim. E eu acho que aí tem um ponto, né? Que, inclusive, para mim é bastante do meu interesse nesse momento, né? Da minha trajetória, que é a gente entender aí os benefícios, né? Ou seja, ok, então estamos num mundo hiperconectado, mas que a maior parte das pessoas se sente sozinha e não consegue estabelecer boas relações. Nós temos, obviamente, né, como a gente falou, os estudos que demonstram também uma questão, né, dos adoecimentos psicológicos em geral, né? E aí, claro que a gente pode inferir, e talvez até se a gente pesquisar vai encontrar comprovações, assim, né, de que existe uma relação entre essas coisas, né? E aí a gente recordar, né,
desse aspecto da relação humana como algo que, inclusive, pode ser um recurso, né? Um recurso, uma forma de reorganizar, de nos ajudar a nos reorganizar internamente, né? Então, quer dizer, esse esforço, às vezes, talvez para fazer uma relação, uma conexão mais verdadeira e mais, como a gente estava falando, né, mais natural, pode ser, inclusive, um recurso para que a gente possa, às vezes, resolver, né, ou nos dá até impulso, né, para que a gente possa, às vezes, olhar para desafios, dificuldades, né, enfim, esses problemas todos que a gente acaba tendo hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma questão de saúde mesmo, né? Tem aquela pesquisa que ficou bem famosa, que está bem... Ainda está bem divulgada, né? A pesquisa de Harvard, uma pesquisa longitudinal. São mais de 80 anos pesquisando os mesmos indivíduos, seus familiares e tudo mais. E o que eu achei muito impressionante é que eles tinham os relatórios médicos desses entrevistados, né, ao longo de décadas, e aqueles que tinham até melhores scores, digamos assim, nos seus resultados de exames médicos, aos 50 anos, não chegavam tão bem no fim da vida, né, do que aqueles que às vezes nem tinham a saúde tão lá em cima, mas se consideravam felizes nas suas relações. E consideravam que tinham bons relacionamentos, o que não significa assim, nunca me divorciei, ou nunca tive problemas, né? Mas significava saber que tem com quem contar, né? E então, como resultado dessa pesquisa, né, que não é, digamos assim, nenhuma novidade para muitas tradições que já falavam isso há milênios e muitos filósofos, mas foi interessante ver isso, né, colocado em dados. Justamente aqueles que são mais felizes e mais saudáveis são os que têm as melhores relações humanas, né? Sim, é isso. Essa pesquisa, né, que acho que já é bastante conhecida, assim, é interessante porque mostra para a gente também, ou torna evidente para nós a necessidade da gente revisar uma hierarquia de importância das coisas, né? Porque, inclusive, não é uma questão somente da saúde física, você falou, ou até da saúde financeira, porque eu recordo que falava também assim, nem sempre as pessoas que tinham as melhores condições financeiras ou materiais em geral, né, nem exatamente as melhores condições, não, as que tinham as melhores relações, as melhores conexões, né, e que se sentiam de alguma forma atendidos e satisfeitos com a qualidade das relações, né, porque não é só uma questão de ter muitas relações, é uma questão da qualidade das relações. E aí talvez até esse seja um ponto interessante da gente poder fazer uma reflexão, né? Como é que é a qualidade das minhas relações? E se eu vejo, talvez assim, o que eu tenho de relações verdadeiras, né? Não são só conhecidos. E dadas, né, assim, essas relações que eu tenho, qual é a qualidade que tem? E se não há qualidade, bom, o que falta para ter qualidade, né? Porque também uma relação de qualidade não é uma relação que a gente fique só compartilhando memes do Instagram, né? Ainda que, claro. ainda que seja, né, ainda que seja uma, ou sei lá, um contrarritmo divertido. Exatamente, né? Mas é importante assim a gente fazer essa avaliação e considerar, né, que se isso não é uma área da nossa vida, e se a gente não está satisfeito com isso, né? Bom, o que eu posso olhar aqui, né? Como posso
buscar uma melhora. Eu lembrei também de um outro... esse aqui até, eu acho que não tem vários estudos, né? Mas da história do abraço com mais de 20 segundos também, né? Sim, eu vi. Né, existe um benefício efetivo, físico, né? De você abraçar uma pessoa por mais de 20 segundos. E aí eu acho interessante, porque é justamente essa nossa forma de vida, assim, a gente tentem abraçar alguém por 20 segundos. Para ver o que... Se a pessoa, às vezes a pessoa não consegue nem ficar, né? Porque aquilo é muito... Então essa também... Nem abraço de 20 segundos, nem olhar nos olhos. Exatamente. Então tem aspectos aqui também que são interessantes. E, de novo, acho que é um ponto legal para a gente poder olhar para a gente mesmo, né? E até entender. Às vezes a gente pode estar insatisfeito, pode estar incomodado com alguma coisa, sei lá, da vida, né? E entra um pouco aqui nos meus temas novos, na zona da psicologia, né? Às vezes a gente está com algum desafio, alguma dificuldade. E talvez olhar para isso vai nos mostrar que, olha, então, talvez tem que melhorar aqui, né? E tem que treinar, né, gente? Como Treina. Se a gente vai para academia, né? Para treinar, para levantar peso, né? Para relação humana a gente também tem que treinar, tem que ter treinamento. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu estava conversando com uma outra psicóloga esses tempos e ela estava falando, né, de como as relações humanas e a necessidade de afeto, né, precisam ser vistas como qualquer outra necessidade básica, né? De alimento, de asseio, né? Mais uma necessidade básica humana, né? Sim. E essa das relações, eu achei interessante o que tu falaste, né? Que é uma área da vida que deve ser vista, analisada, trabalhada, investida, né? Aí me fica essa pergunta, né, Jerusa? Se a gente constata, né, que não estamos satisfeitos, né, em alguma área afetiva, de relacionamento, enfim, a gente precisa trabalhar em cima disso, né? E aí, como é que tu vê essa questão desse trabalho? Porque, a forma como a gente iniciou aqui a conversa, a gente falava, né, que a mesma forma como a gente se relaciona com os demais é a forma como a gente se relaciona conosco mesmo, né? Então, estou imaginando que a saída disso também passe por aí, né? Um aprendizado de convivência consigo também, uma lapidação, um aprofundamento dessa relação, talvez autoconhecimento. Como é que tu vê essa questão? Eu acho que sim, né? A gente aí... E aí talvez dá para... É que nem, sabe, você vai começar a academia, né? E quando você chega lá para fazer a musculação, toda pessoa que já começou a musculação muitas vezes sabe como é que é. Tô sentindo que esse é um tema presente. Né? Que você, o exemplo da musculação. Você chega e aí o professor vai te dar uns exercícios lá para você começar a acostumar o corpo, né? Inclusive, testa o peso aqui, e aí, normalmente ele vai te botar um peso baixinho, sei lá, 5 quilos, né, lá na maquininha e tal. Por quê? Porque o seu corpo tem que acostumar. Então a gente talvez possa pegar analogamente, né, e pensar que talvez dá para começar assim, né? Então, sei lá, eu vou me esforçar para ficar 5 minutos comigo mesmo, né, e sei lá, prestar atenção no que eu estou pensando, ou pensar sobre o que eu quero da vida, né? Ou como eu fiz um curso a respeito de um livro do Viktor Frankl, né? Que era sim. Em busca de Em sentido. busca de sentido, e daí a professora, né, que ministrou o curso, ela deu um exercício para nós, que era para fazer uma
fazer uma história da nossa vida. Então era assim, botar todos os pontos assim que tinham sido impactantes, então você... E aí, tanto positivos quanto negativos, e aí você identificar que coisas, o que você tinha aprendido com aqueles momentos. Né? Então, sei lá, é uma coisa que não precisa estar no curso. Claro. Você pode fazer esse... E talvez um outro exercício que sei lá, você vai sair, vai encontrar o porteiro do seu prédio, você vai parar e vai conversar com ele 5 minutos, perguntar para ele sobre a vida dele. Porque às vezes você ouvindo uma pessoa falar sobre a experiência e sobre a vida dela, você começa a perceber coisas sobre você mesmo. Sempre. E aí, à medida que você também entende um pouco mais de você mesmo, você sabe o que, inclusive, conversar com a outra pessoa. Né? Então, há umas tentativas assim que a gente pode fazer, né? Vou tentar conversar com essa pessoa, né? Ou até às vezes pessoas que a gente não tem uma afinidade natural, né? Às vezes é legal também você, sei lá, ou uma pessoa que é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mais fechada, ou ela tem, e aí você perguntar para a pessoa, tá, de onde você vem? Iniciar a conexão, né? Fazer um esforço, né? Um pequeno esforço. Eu vou aproveitar para fazer colocar uma reivindicação aqui. Que tem uma das opções do aplicativo do Uber, né? Que eu nunca consegui marcar. Ele pergunta a temperatura que você gosta do carro e se você quer ou não que o motorista converse com você. E eu sempre me chamou muito a atenção essa opção, né? Eu sempre coloco lá, temperatura fria, não gosto de calor. Mas conversar, eu nunca consegui. Mesmo naqueles dias, assim, que eu não estava muito legal, não estava afim de ver ninguém. É algo que eu realmente não consigo fazer. Porque... e eu acho que é um bom exercício, assim, sabe? Especialmente nos dias que a gente não está muito afim. Porque se conectar com outro ser humano é algo que é algo tão corriqueiro, né? Que entra num automatismo tão grande no dia a dia, né? Que a gente não percebe a riqueza que é e a oportunidade que é, né? Eu sempre pensando assim de forma mais filosófica, digamos, né? São 2 universos, né? Que talvez tenham uma chance, uma oportunidade de se encontrar, né? Num espaço de vida, digamos assim, né? E eu já tive tão boas experiências, né? Experiências tão marcantes e boas de momentos assim inesperados e até com pessoas totalmente desconhecidas, né? Mas que tinham uma palavra, a palavra exata que eu precisava naquele momento, ou que deram a dica exata que foi tão rico, né? Então, fica aqui a minha reivindicação e a minha dica, né, de não clicarem nessa opção de não conversar com o motorista, né? Porque realmente, quando um outro ser humano tenta fazer esse contato, né? A gente nunca sabe o que pode... A surpresa que pode ter, né? Sim, tem... E aí, de novo, a gente volta naquele cara que a gente quase não gosta, que é o Saint-Exupéry. Que ele fala bastante disso, né? Inclusive, para quem já leu O Pequeno Príncipe, quando ele fala, né? Quando ele conta os planetas, né? A gente vai depois descobrir nos outros livros dele que o planeta para ele é um conceito que é o mundo de cada pessoa, né? Então cada pessoa é um mundo, é um planeta. E é justamente isso. E até você estava comentando, eu estava lembrando de umas 2 experiências que eu tive de Uber agora na última semana, que é interessante como quando acontece isso e aí de repente... E até assim você faz um comentário de alguma coisa e você pensa, por que eu estou comentando isso com essa pessoa? E daí de repente você descobre que aquilo é um assunto
E aí é como se a gente por aqueles minutos, assim, como se a gente saísse fora. Assim, como se vivesse assim, vivemos uma experiência, né? Que ela se encerra, mas tem essa conexão, né? Quando rola essa conexão é muito interessante, né? O sentimento que a gente fica. E acho que tem um ponto aí do que você falou que eu me esqueci. Isso acontece também. Do Uber. Do Uber. Estamos reconstruindo os caminhos. Nossa, esqueci. Vai voltar. Vai voltar. Eu tenho uma experiência de conversar com um motorista. Foi recente, eu acho que faz um mês, talvez, um pouquinho mais. Foi algo tão surreal, assim, isso que tu comentaste da gente, como se a gente se encontrasse num outro ponto, né? É uma experiência que inicia e termina ali mesmo, mas que tem um significado muito grande, né? Nós vínhamos conversando, acho que foi uma viagem de mais ou menos uns 25 minutos, assim, e nós falamos sobre comunidade, sobre pertencimento, sobre cultura atemporal. E era a partir da vivência dele dentro de um CTG, né? E ele nem gaúcho mas ele era tão apaixonado pela cultura que a família dele cresceu dentro, né, de um CTG aqui em Santa Catarina. E foi incrível, assim, uma conversa extremamente profunda sobre valores, sobre cultura temporal, sobre tradição, sobre pertencimento, comunidade. E eu fiquei verdadeiramente emocionada com a conversa, né? Eu lembro que cheguei a me emocionar com a conversa, com a profundidade e a sensibilidade daquele rapaz, né? E aí, de novo, me veio essa questão, né? Não perder não perder a oportunidade de entrar em contato com outro ser humano, né? Sim. Especialmente se esse outro ser humano chega até você, né? Eu entendo que às vezes não estamos num dia assim que a gente tem a energia para, né? Mas só de não barrar isso já é algo muito grandioso, né? Já é muito válido. E tem... Agora eu lembrei o que eu ia comentar, que é... Pra gente que tem cachorro, assim, né? Quando vai passear e tal, você... Eu também já parei para pensar sobre isso, né? Às vezes, porque você tá com um cachorro, as pessoas param para falar com você, né? Uhum. E às vezes você fica muito tempo conversando com alguém que tá com outro cachorro, né? Porque daí os cachorros se encontram. Às vezes, né? Dá certo, às vezes não dá certo, enfim, né? Tem toda essa experiência. E aí eu sempre fico pensando sobre isso. Eu disse, nossa, talvez se nós não tivesse esse cachorro aqui, talvez essa pessoa passaria e a gente nem abriria, né, essa possibilidade, né? Eu acho que tem isso, abre uma possibilidade de acesso a uma realidade outra, né? Sem dúvida nenhuma, eu sempre penso sobre isso. Porque eu tenho muitas experiências em relação a isso. Um dia tem que fazer um episódio só sobre amizades que eu fiz através dos pets. Vai dar um episódio gigante. Amizades de pet, amizades de Uber. Né? E com certeza. É interessante isso, porque eu sempre penso, né, reflito que cada ser humano é uma vida e um conjunto de experiências ou uma perspectiva que eu não tenho. Exato. Então, se eu faço um contato e aquilo vem, quer dizer, aquilo enriquece, né? Amplia, né? Amplia a nossa visão de mundo, amplia as coisas, né? Mas a gente tem que passar, a gente tem que dar o tempo, né? Ou pelo menos dar a possibilidade, eu diria, né? Porque às vezes não é uma questão do tempo, às vezes é uma questão de possibilidade, que a gente abrir a possibilidade para gerar essa conexão, né? Porque senão
E aí, se a gente está iludido, né? Tem um autor que não vou lembrar o nome dele, ele tem um livro sobre liderança, assim. Ele é um cara do exército americano, enfim. Daí ele tem uma palestra dele que ele fala da ilusão de conexão. Ele fala assim, a gente acha, porque a pessoa manda foto, você vê isso, você tem uma ilusão de que você está conectado, né? E na verdade a gente tem que estabelecer as conexões com coisas um pouco mais profundas, né? Mas aí a gente precisa abrir a gente precisa estar disposto, né? Se eu tô talvez num momento em que, enfim, por uma série de motivos eu não tô muito aberto, um pouco da sua pergunta, para começar, como é que eu começo? Então eu vou me abrindo aos pouquinhos. Né? Então, sei lá, eu seleciono, né? Agora que eu vou... E aí faz isso de forma... Nesse momento eu estou me treinando, né? É exercício, de novo, é academia. Né? A gente vai treinando até que uma hora aquilo vai ficar como algo mais naturalizado, né? Como diria a Raposa do Pequeno Príncipe, tem que ser aos pouquinhos. Tem que ser pouco a pouco. Pouco a pouco, todos os dias. Né? Todos os dias. Muito legal. Nossa, esse tema dá muito pano para manga. Que bom que esse é só o primeiro, né, Gê? Sim. Que bom que esse é só o primeiro. Em breve a gente segue esse papo com muitos ganchos que ficaram a partir dessa conversa e muitas reflexões ainda que vão fervilhar a partir desse primeiro episódio. Legal. Convido também todos, estamos, né? Só começando. Estamos só começando. Já convido o pessoal aí que estiver escutando, né, para compartilhar, para deixar insights e comentários, para a gente seguir esse diálogo muito bacana, muito gostoso. Obrigada por hoje. Obrigada e bora lá, pessoal. Vamos nos relacionar e aprender sobre a gente mesmo através dos outros. Perfeito, é isso aí. Um beijo muito grande e até a próxima.